Voltei, pessoal. Agora nós vamos falar do conteúdo de história, tá? Da página 117, nós vamos iniciar falando sobre o processo de independência do Brasil. Quando que foi que eles conseguiram, né, essa independência? Aqui tem uma imagem, ó, que é a proclamação da independência de 7 de setembro de 1822. E a foto acima mostra o que? A instalação da família real no Brasil em 1808, tá bom? Vamos lá voltar para a página 117 da nossa apostila. Então, vamos começar aqui a falar sobre o processo de independência do Brasil na introdução, que aqui nós vamos falar sobre os temas abordados anteriormente, quais foram, né? Que foi as tentativas de ocupação do território brasileiro por franceses e holandeses, as revoltas que marcaram o período colonial, né? Que teve a Inconfidência Mineira, a Inconfidência Baiana, a revolta de Bigman, entre outras, né? O início da formação da população brasileira, como se deu isso, os motivos que levaram ao fim do período colonial e, por fim, a chegada da família real portuguesa no Brasil. Então, tudo isso aconteceu antes da família real vir para o Brasil. E o que ocorria aí? Já era um descontentamento da colônia, né, devido aos altos impostos cobrados por Portugal e pela falta de crescimento na colônia, que eles não estavam gostando da situação que eles estavam vivendo, né? Eles estavam o quê? Descontentes, porque eles trabalhavam muito e não obtinham resultados, tá? Não tinham resultado, não tinha lucros para eles, né? Quem só angariava os lucros era, no caso, né, Portugal. E, por exemplo, eles não resolveram nada, não tinha resultado nenhum, nem na economia, nem nos serviços básicos que serviriam para a população, né? Então, foi aí que obtiveram as grandes revoltas, que foi de 1700 a 1802, tá? Aqui, ó, a Pro está falando aqui, ó, nesse primeiro parágrafo aqui, que foram o que aconteceu na apostila anterior. Aí, nessa apostila, o que nós vamos estudar? Que foi a chegada da família real portuguesa e o processo político que culminou com a independência, tá? E nesse processo começa o processo de independência, porque muita coisa vai mudar com a chegada dos portugueses ao Brasil. Podemos ler aqui, logo aqui abaixo, ó. Espera só um pouquinho, deixa eu arrumar. No terceiro parágrafo aqui, ó, que a independência do Brasil foi uma decisão, não foi tomada repentinamente, né? Tampouco a decisão de uma única pessoa. Isso foi o que? Englobou um geral, né? Muitas pessoas queriam a independência do Brasil, porque Portugal só era o único que angariaria lucros com tudo isso. Então, o dia 7 de setembro de 1822 é resultado de acontecimentos tanto internos, portanto, relacionados à vida na colônia, quanto externos, relacionados ao que acontecia na Europa e no restante da América Latina. Observe isso aqui, que é um ponto importante aqui, ó. Se vocês quiserem, podem grifar. Para muitos historiadores, esse processo durou aproximadamente 14 anos. Da chegada da família real portuguesa no Brasil, em 1808, até a proclamação da independência, que foi em 7 de setembro de 1822. Que vamos estudar agora, né, nessa nova apostila, os principais fatores que influenciaram a decisão pela independência do Brasil. Agora nós vamos começar a falar aqui, ó, sobre a instalação da família real no Brasil em 1808, tá? O que foi isso? Então, a decisão de transferir a corte portuguesa para sua principal colônia provocou o quê? Uma reviravolta entre o quê? A metrópole e a colônia, certo? Porque aqui, ó, o Dom João, ele não veio para cá planejado, e sim, foi uma situação de desespero, né, que estavam passando em Portugal. Porque a França estava querendo invadir o território a todo custo. E, por outro lado, Dom João tinha relações comerciais com a Inglaterra e ele não queria perder, ele não queria romper, né, esse acordo que ele tinha com a Inglaterra. Então, vamos aqui, ó, conforme aqui nós lemos aqui, vamos para o segundo parágrafo, que a partir do dia 22 de janeiro de 1808, data em que a frota que trazia corte chegou ao Brasil, a colônia passou a ser sede do reino português. Simbolicamente, é o fim do Brasil como colônia,
pois a partir deste dia, todas as decisões referentes ao reino português foram tomadas no Brasil, dentro do nosso território, certo? Aqui, vamos pular, subir um pouquinho, vamos aqui para o quarto parágrafo aqui, ó. Que então, assim, chegaram o quê? Aqui os portugueses, né, que foi a transferência da corte para o Brasil. E o que é aí? Quem era a população que veio da corte, né, portuguesa? A família real era composta por Dom João, o príncipe regente, sua mãe, Dona Maria I, a princesa Carlota Joaquina e as crianças Dom Miguel, Dona Maria Teresa, Dona Maria Isabel, Dona Maria Assunção, Dona Ana de Jesus Maria e Dom Pedro. Assim, o termo vinda da família real pode levar à ideia equivocada de que apenas eles vieram para o Brasil, mas não foi isso que aconteceu. Eles já planejavam, né, e vieram com eles, né, eles trouxeram da corte outros também, como está escrito aqui, ó, nesse parágrafo, ó. Eles trouxeram junto com eles, com a família real, vieram para o Brasil ministros, conselheiros, juízes da Corte Suprema, funcionários do Tesouro Oficiais, do Exército e da Marinha, membros da Igreja e da Nobreza, o que somou aproximadamente 15 mil pessoas, além do Tesouro Real Imperial, tá? Por exemplo, quando eles vieram para o Brasil, né? Não foi uma viagem programada, mas eles acabaram, né, se instalando aqui, no Brasil. Vamos aqui, ó, que a transferência da corte implicou em trazer para o Brasil não apenas representantes do trono, mas o Estado português, porque não vieram alguns deles, vieram todos, né? A maioria. Se vocês observarem, ó, vieram mais de 15 mil pessoas. Então, quando Dom João veio ao Brasil, ele chegou com todos os seus pertences, com tudo que ele tinha lá, né? Tudo que tinha e não tinha estrutura. Só que será que o Brasil tinha estrutura para abrigar tanta gente assim aqui nesse território? Porém, a partir da chegada dos portugueses, aos poucos, tudo foi se organizando. E o Brasil foi ganhando forma de um novo reino. Vamos mudar para a próxima página. Ó, como nós podemos observar aqui nesse primeiro parágrafo, aqui da página 118, ó, observem aí, ó, que fala assim, que a transferência da corte para o Brasil, como vimos na apostila anterior, ocorreu diante do quê? De uma ameaça da invasão francesa a Portugal, pois este não havia aderido ao bloqueio continental que proibia qualquer tipo de comércio com a Inglaterra, e era o que os portugueses tinham com a Inglaterra, o comércio, eles tinham um contrato, né? Então, isso que eles não queriam perder. Mas só que, ó, o príncipe, ele só veio para o Brasil por meio de pressão da França, que eles sofriam lá. Eles não queriam vir, eles vieram por pressão, tá? Aí aqui, ó, vamos subir um pouco a página. Aqui, ó, que proibia, ó, qualquer tipo de comércio, que eles queriam que só fizesse o comércio, né? Não era para ser feito com a Inglaterra. Diante dessa situação, Dom João teve de decidir às pressas pela transferência para o Brasil, que foi onde ele veio com toda a sua bagagem e toda a sua população. Praticamente ele veio com o estado todo. Aqui, ó, nessa imagem ao lado, ó, se vocês observarem, deixa eu abaixar um pouco aqui, ó, que foi aqui, ó, partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil. Olha quantas, vieram mais de 15 mil pessoas, né, de lá de Portugal, ó. Isso aqui, ó, partida do príncipe regente de Portugal para o Brasil, litogravura, tá? É o nome da foto. Vamos aqui continuar aqui, ó. Logo aqui abaixo, deixa eu arrumar a tela. Que fala assim, que a viagem da corte portuguesa para o Brasil sofreu com o quê? Com a falta de planejamento. Porque foi uma viagem longa e difícil. Porém, conseguiram chegar ao Brasil. Quando eles vieram para o Brasil, a França acabou tomando Lisboa e houve um grande descontentamento do povo, que se sentiu traído por Dom João, que deixou Portugal, né? E isso só mudou
quando Napoleão foi derrotado e cada rei conseguiu tomar de volta o seu reino. Aí sim eles voltaram a acreditar em Dom João. Então, aqui, ó, nesse segundo parágrafo aqui, ó, que foi o que eu falei, que a viagem da corte portuguesa para o Brasil sofreu com a falta de planejamento. Escoltados pela marinha inglesa em uma frota de 14 navios, a corte portuguesa partiu do porto de Lisboa rumo ao Brasil em 29 de novembro de 1807, tá? A viagem durou 54 dias e foi marcada por situações extremamente difíceis, tá? A mais notável foi o embarque das cerca de 15 mil pessoas que acompanhavam a família real. Imagina essas 15 mil pessoas embarcando, certo? Numa viagem que não tinha muitos recursos, né? Imagina como era a situação. Feito o embarque, a frota dividiu-se devido a uma tempestade, reagrupando-se somente em 11 de dezembro. Houve falta de comida, de água, devido à superlotação dos navios. As roupas utilizadas durante a viagem foram improvisadas, com cobertas e lençóis doados pela Inglaterra. E, por fim, um ataque de piolhos obrigou as mulheres a rasparem seu cabelo. Imagina a situação, hein? E logo seguinte, a frota seguiu rumo ao Rio de Janeiro, capital da colônia, mas devido a um pequeno desvio da rota, a nau que transportava o monarca acabou se dirigindo a Salvador. Superados os desafios da viagem, a frota atracou no Porto da Bahia em 22 de janeiro de 1808. Lá foram recebidos com festas e permaneceram por mais de um mês nesse local, tá bom? E com a chegada da família real no Brasil, muitas mudanças ocorreram, que isso que nós vamos ver no próximo texto, tá? Vamos aqui ler a curiosidade logo abaixo. Então, curiosidade. Até aqui apresentamos Dom João como príncipe regente de Portugal. Um príncipe regente é aquele que está no trono como se fosse rei, embora não o seja. Isso acontece quando o rei está vivo, mas não está apto a reinar. Aqui, ó, no caso aqui, ó, a rainha legítima do reino português era Dona Maria I, a mãe de Dom João, que ao ser declarada mentalmente incapaz em 1792, o reino passou a ser comandado por Dom João, tá? Vou subir um pouco a página aqui para a gente continuar fazendo a leitura. Aqui. Somente após a morte de sua mãe, em 20 de março de 1816, na cidade do Rio de Janeiro, é que o príncipe regente João foi coroado rei de Portugal, Brasil e Algarvês, com o título de Dom João VI, que essa é a imagem aqui do Dom João VI. Dom João, príncipe regente, governava Portugal no lugar de sua mãe, Dona Maria I, que havia sido declarada louca. Retrato de Dom João VI, atribuído a um dos seguidores de Sampaio. Então, aí, quando o Dom João voltou, no caso, para Portugal, ele deixou Dom Pedro em seu lugar aqui no Brasil. Tá certo? Vamos agora para as atividades na página 119.